Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão, a última do dia do Festival Literário de Macau. Depois de termos tido a última sessão a propósito dos 100 anos após o nascimento de José Saramago, é agora a altura de assinalar o centenário da escritora Maria Ondina Braga. Teremos a oportunidade daqui a pouco de assistir a um documentário que foi feito a propósito da escritora, realizado pelo Tiago Fernandes, com base numa ideia original de José Miguel Braga, um documentário que surge justamente para assinalar este centenário do nascimento da escritora, de tal aliás, como a própria reedição da obra da escritora, que está neste momento a acontecer através da imprensa nacional Casa da Moeda e graças ao trabalho de dois investigadores, um dos quais, a Isabel Cristina Mateus, vai estar também connosco nesta emissão, digamos assim. Mas vamos começar aqui por Macau, falando um pouco sobre a vida e a obra de Maria Ondina Braga e, sobretudo, sobre a sua ligação a Macau. Connosco a professora Vera Borges, da Universidade Cidade de Macau, a quem eu desde já passo a palavra. Obrigado, Vera. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de uma autora como Maria Ondina Braga. Eu começaria... Eu queria pôr o meu PowerPoint, será este? Se eu carregar aqui... É isto que acontece? Não? Não? Somente deve estar... Exatamente, já está. Ok, pronto. Ok. Não quero este. Está bem, obrigada. Pronto, era isto. Eu começaria por vos ler um juízo de valor que foi feito pelo professor José Carlos Seabra Pereira no seu livro sobre o Delta Literário de Macau. E ele lembra que Maria Ondina Braga integra de pleno direito o cânon dos autores de literatura portuguesa contemporânea. Isto para nós é uma evidência, mas talvez seja bom lembrar que nem sempre foi assim, não é? No entanto, apesar de não ter sido unânime o seu reconhecimento como uma grande escritora, sublinho, ela sempre foi lida por grandes nomes da crítica literária e por outros escritores também. No entanto, não se tinha dela uma ideia, digamos, não se tinha a ideia que ela fosse uma escritora tão importante como de facto se lhe reconhece agora, não é? Portanto, eu lembro, por exemplo, de estar a falar com uma colega minha no tempo da Faculdade de Letras de Lisboa e de ela estar, eu a dizer-lhe que gostava imenso das obras da Maria Ondina, e eu conhecia sobretudo as que estavam relacionadas com o Oriente, e ela a dizer-me que não sabia como é que eu gostava tanto dela, porque achava que ela tinha uma escrita muito limitada ao mundo das mulheres. Portanto, a ideia era que, portanto, através dos escritos da Maria Ondina Braga, tinha-se apenas acesso ao mundo, que era um mundo limitado das mulheres, através de uma perspectiva que, por inerência, tinha também que ser limitada, não é? Portanto, havia uma perspectiva de menorização das mulheres, que faz, por exemplo, com que uma autora como a Sofia de Melbrenner não aceite a qualificação de poetisa, justamente porque não quer ser encerrada nesse mundo que merecia uma consideração menor, não é? Portanto, para um lado punham as escritoras mulheres, que até podiam ser boas, mas não era muito fácil depois, digamos, compará-las ou colocá-las no mesmo mundo que os escritores homem, que pareciam ter outra dimensão. Ora, no caso da Maria Ondina, nós sabemos que se trata de uma mulher notável, com uma voz própria e com um percurso igualmente singular e igualmente notável. Aqui vocês têm, portanto, aqueles 5 pontos, são os pontos do roteiro de uma visita muito breve que eu vos proponho a esse universo de Maria Ondina, porque nós estamos aqui para ouvir sobretudo as duas pessoas que vão falar a seguir. Eu começaria por vos propor este livro, que não é muito conhecido, foi estudado, por exemplo, por Duarte Drummond Braga, que também já passou por Macau. É um livro de crónicas de 1965, que tem por título Eu Vim para Ver a Vida, não é? E podemos tomar a Terra, Eu Vim para Ver a Terra, sim. Podemos tomar este título como a enunciação de um programa de vida e de um programa literário, não é? E, portanto, o propósito de Maria Ondina é deixar registro dessa aventura que ela enuncia nestes termos. É em função deste desidério, é em função deste programa, que ela, menina e moça,
muito cedo deixará a casa dos seus pais. Noto, en passant, que este livro, portanto, foi editado pela Agência Portuguesa do Ultramar, é de 65. O facto de ter sido editado por esta casa, significa que, de certa maneira, havia quem achasse que ele se podia integrar na visão do Império Colonial, não é? Do Império Colonial que se tinha nessa altura. Mas depois voltaremos a isto. Passamos rapidamente a algumas notas sobre a biografia de Maria Undina. Ela nasce a 13 de janeiro de 1932. E eu aqui tenho imediatamente que fazer uma pausa. Mas primeiro vou-vos mostrar, portanto, aqui a biografia que está nas badanas deste livro. Tenho que fazer uma pausa para fazer uma correção, que já está feita, não é? Já pode-se encontrar em vários autores. Ela não nasceu em 1932, esta é a data da biografia oficial que ela própria fazia circular. Ela nasceu em 1922, portanto, ela roubou 10 anos da sua vida. Embora eu até perceba o encanto que implica, não é? Que está ligada a esta noção de podermos subtrair 10 anos da nossa vida, não é? É evidente que esta invenção, este princípio de invenção de uma vida, de uma história de vida, não é? Terá evidentemente um sentido simbólico que ultrapassa este mero encanto, por ficarmos mais novos. Há uma obra dos anos 90, uma obra que se intitula Vidas Vencidas. Nessa obra, ela faz uma recuperação das suas memórias da infância, de algumas memórias da infância e da sua adolescência em Braga. E, naturalmente, recupera também as vidas que a rodearam. Não é? E aí podemos encontrar informação sobre o início do seu interesse pelo Oriente. Ela refere um tio, irmão da mãe, que também era fascinado pelo mundo maravilhoso, mágico da China, mas refere que o interesse dela começou com uma palestra, vamos passar aqui a biografia, com uma palestra que ela ouviu a um padre, sinólogo, que foi falar ao Teatro do Liceu em Braga. Ela diz: já essa atração pela China trouxera-me, sem dúvida, o padre, que fosse lá quem fosse, seria à data o único sinólogo na cidade dos arcebispos. Trouxera-me aquele dia no Teatro do Liceu, um sujeito seco e encanecido, sem nome nem procedência, mas conhecedor de um mundo milenário, qual miragem. Mundo com que talvez ele se parecesse assim, discreto e longínquo. Aqui é interessante vermos que o mensageiro que lhe traz, digamos, a informação sobre esse mundo, parece ser ele próprio uma metonímia desse mesmo mundo. Uma metonímia à medida da visão que a cultura europeia constrói da China, como o absoluto longínquo, completamente diferente daquilo que é a referência para nós, e depois isso pode ser extremamente positivo ou pode ser visto de uma maneira muito negativa. Este palestrante falou da vida concreta dos chineses, do seu caráter prático, falou da harmonia da civilização da China, falou da literatura e falou da filosofia oriental da morte. E diz Maria Undina, tão densa já era a nossa atenção àquelas histórias, e ela nota, parecidas com lendas. Portanto, aquilo que ela gosta, né, naquela apresentação corresponde um pouco justamente àquilo que vai ser o âmago da sua obra. Ela refere, portanto, a importância que teria a prática religiosa budista, por exemplo, aquilo que a encanta, a recitação dos sutra, que deixam transparecer a sabedoria, o zelo da fé e o fantástico. Estes componentes todos, que para ela eram já decisivos na sua infância católica em Braga. Ela diz, eu também embrenhada nas orbes poéticas e apavorantes. Portanto, se naquele contacto com a China há algum estranhamento, vai ser feito também muito do reconhecimento de uma afinidade espiritual e existencial, não é? Ela vai partir da casa de seus pais, vai sair de casa de seus pais muito nova, vai trabalhar como au pair. Portanto, vai ser uma preceptora de meninos em Paris e em Londres, onde vai completar os seus estudos, não é? E acaba por fazer uma licenciatura em literatura inglesa. Há a noção muito clara de que, fazendo este percurso, que é um percurso, digamos, interessante para a época, e já sabemos que era 10 anos mais cedo do que aquilo que pensaríamos, não é? Portanto,
É um percurso interessante para a outra, mas na verdade é um percurso que já outras mulheres antes dela tiveram que fazer. Pensamos nas irmãs Brontë, que também tiveram que sair de casa de seu pai, não é? Para também ensinarem noutros sítios, e que fizeram também da sua obra o registro dessa experiência. Portanto, ela está a trilhar um caminho que já tem uma história na própria literatura, não é? Encontramos-la em 1960 a lecionar português e inglês em Angola, 1960, portanto já sabemos que não pode ter lá ficado muito tempo, e em 61 está a caminho de Goa. Ela dá testemunho destas peripécias, não é, que fazem com que ela tenha que fazer este percurso. Em 1961 vai a caminho de Goa, para lecionar também, onde vai lecionar inglês e português também. Também já sabemos que não pode ter lá ficado muito tempo, não é? Porque em 61 a União Indiana invadiu Goa. Há um momento de uma das crónicas em que ela comenta: mas que sina, santo Deus, eu, onde quer que chegue, aí o conflito, aí a falência. Que azar, diz ela, não é? Nós dizemos antes que sorte para a obra dela e para nós. Foi por isso, foi por estas vicissitudes históricas, não é, que ela vem parar a Macau, não é? Portanto, ela depois de Goa tem que ir para mais algum lado, e então vem para Macau, onde fica de 1961 a 1965. Vai ensinar no Colégio de Santa Rosa de Lima, e, portanto, ela não esteve muitos anos em Macau, nós até nos esquecemos, ela esteve muito pouco tempo em Macau. Em 1965 ela vai voltar a Portugal e vai viver para Lisboa. E é importante dizermos que ela vai viver da tradução, não é? Há uma certa altura da vida dela em que ela sempre fez traduções. As traduções não eram não eram bem pagas, ou não eram pagas algumas, portanto era uma vida difícil, mas ela queria libertar-se para a escrita, ter uma disponibilidade maior que o ensino não lhe daria. Ela voltará ao Oriente só em 1982, voltará a Pequim como professora convidada na Universidade de Línguas Estrangeiras. Fica por motivos de doença muito pouco tempo lá. Portanto, está de regresso a Portugal em 1983 e vai morrer em Braga, salto para 2003. Não é? Ela vai deixar mais de 20 volumes e, com certeza, também bastantes inéditos, mas sobre isso a professora Maria Isabel vos falará com certeza a seguir. Só queria agora fazer alguns reparos sobre a noção de escrita feminina, não é? Sim, é verdade que é uma escrita no feminino, mas não temos nada a noção de que isso a limita a uma perspectiva particular, não é? Na obra dela aparece muitas vezes um narrador no feminino. O narrador pode estar numa primeira pessoa, e esse narrador pode contar de si ou pode contar de outras personagens. É o caso, por exemplo, do texto Uma Lição de Inglês. Temos um narrador na primeira pessoa, que é uma professora de inglês que dá explicações, não é? E que vai receber uma senhora que quer uma explicação urgente, por causa de uma situação da sua vida amorosa. E nós, tal como essa narradora, estamos a ouvir a história dessa mulher e temos acesso àquilo que a narradora pensa. E, portanto, temos acesso também a enigmáticos fragmentos de uma história de amor da própria narradora. Portanto, é uma mulher que nos conta como as coisas são, não é? Que nos oferece aquele mundo, mas que nos dá acesso a um mundo que ultrapassa em muito a sua condição, não é? Além disso, ela é uma testemunha muito importante do seu tempo, não é? E, portanto, o seu tempo é o desagregar do Império Colonial Português. Há imensos estudos, imensos artigos que se escreveram sobre ela, em que se fala de trânsito, tem no título Trânsito, Memórias, Errâncias, Itinerâncias, não é? Portanto, nós na verdade, e também se começa a falar agora, mais recentemente, num percurso em que ela terá sido pioneira do tal encontro de culturas, não é? Mesmo quando as culturas não interagem muito, como nós sabemos que foi o caso em Macau, mas entre culturas que coexistem. Um dado interessante, um recurso base da sua estratégia narrativa, da sua estratégia enunciativa, quando narra, temos um narrador que pode estar na primeira pessoa ou que pode estar na terceira pessoa. Se estiver na terceira pessoa, vai colar-se à perspectiva de um outro que nos vai mostrar. Portanto, na verdade,
mesmo quando, portanto, nós entramos sempre no mundo de alguém, não é? Esse narrador da terceira pessoa dá-nos acesso aos sentimentos, às ideias de uma personagem, entra na corrente de consciência dessa personagem. Muitas vezes, é verdade, essa personagem é uma mulher, mas nem sempre é uma mulher. Queria agora também fazer uma referência muito rápida à companhia dos escritores, de que Maria Ondina se rodeia, não é? Ela escreveu sobre alguns autores, sabemos que escreveu sobre muitas mulheres escritoras que ela admirava, as suas companheiras de solidão, as suas colegas, traduziu também muitos autores, mas também escreveu sobre muitos homens, como por exemplo Lu Xun ou Li Bai. O que eu vos proponho agora, eu esqueci-me de mexer nisto, esperem lá, desculpem, deixem-me agora fazer, portanto, isto era ainda sobre a Terra, vamos passar, não interessa. Portanto, agora, sobre as epígrafes. Só queria passar rapidamente sobre algumas epígrafes que nos dão a ideia de uma constelação daqueles autores que são para ela, que têm com ela afinidades eletivas. António Nobre é muitíssimo citado numa série de livros, claro, e percebemos porquê, porque se identifica com aquela sua sensibilidade crepuscular, com a sua sensibilidade exacerbada, que pode ser paroxística, e também se identifica com o seu acrisolamento na solidão e na dor, não é? O Wordsworth, os românticos, claro, também seriam fios condutores deste universo. Temos também a citação de Baudelaire. Baudelaire aí é sobre as velhinhas, não é? As velhinhas. Portanto, esta citação parece-me interessante também, porque mostra também, digamos, o colar-se à sensibilidade, a uma realidade que em si é exacerbada. Com Baudelaire, Maria Ondina pode buscar personagens que espelham essas contradições extremas, como estas velhinhas de que ele fala, não é? Que apesar de tudo são pessoas. Outra citação que tem aí, portanto, de um conto, O Homem da Meia-Vida, sobre um homem viciado no ópio, de China Ficolado. Portanto, neste texto, que é aberto por uma epígrafe de Fernando Pessoa, também passa, obviamente, é passado em Macau, também tem de circular o fantasma de Camilo Peçanha, que vai errar pelo texto, não é? Portanto, há uma citação de Fernando Pessoa, a história passa-se em Macau, Camilo Peçanha é referência do texto, mas o viciado é um chinês, não é? Neste caso, a personagem de que se fala. Portanto, nós, na verdade, somos todos personagens de um mesmo enredo. É aquilo que a escrita dela também nos diz. Outra citação de Li Bai, de um outro livro, portanto, aí é, digamos, o colocar os seus textos no domínio do universal, aquela busca da universalidade, não é? O ser humano é apenas um. Peçanha aparece citado e muitas vezes eu escolhi esta citação, não é de Peçanha, é de uma elegia chinesa, traduzida por Peçanha, e mostra a afinidade de percepção, a afinidade de sentimento para com Peçanha e para com alguma poesia chinesa. O mais interessante desta mini lista que eu fiz aqui é a última citação do poeta chinês Ai Qing, portanto, alguns consideram que é o maior poeta chinês do século XX, portanto, é um poeta contemporâneo dela, e esta citação, não é? Se parto do presente, não consigo encontrar a minha sombra, parece-me que funciona como um princípio de poética para ela, como um fio condutor da sua escrita. Para terminar, queria falar de Macau, a que ela chega depois de Angola e depois de Goa. Para escrever sobre o Macau neste livro de crónicas, que é de 65 e que é recuperado depois num volume de 1994, que se chama A Passagem do Cabo. Portanto, neste volume em que surgem mais textos, portanto, os textos iniciais surgem enquadrados por outros. Neste volume é Fernando Pessoa que nós temos na portada. E esta citação de Fernando Pessoa, ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, etc. Portanto, é o entornar do relativismo mais absoluto, não é?
que me parece também, digamos, um pilar muito simpático da obra, do mundo dela, da proposta dela, o relativismo de tudo. Este volume de crónicas começa, evidentemente, pela passagem por África, um título, As Terras Sentidas de África. As terras de África têm que ser sentidas. Vou só ler muito rapidamente aqui umas linhas deste livro, deste livro, na página 17, falando de África, ela diz assim, portanto, começa por isto: eu vim para ver a terra, abre assim, e apresenta-se: eu, toda livre de compromissos, quer apostólicos, quer políticos, e assim de qualquer miragem materialista, qualquer fim, qualquer fixação. Há alguém, porventura, melhor que eu, para afirmar por escrito e com letras maiúsculas como vale a pena vir à África para ver a terra? Portanto, é uma escrita de adesão emocional, portanto, há um ponto, ela é uma escritora, como é que se costuma dizer, engagée, portanto, intervém de facto, quer de facto orientar-nos num determinado sentido, não é? Depois da África, ela passou por Goa, também temos aqui o registro dessa passagem, e depois chegamos aos Dias de Macau. Os Dias de Macau, obviamente, têm que ser colocados sobre a égide de Camilo Peçanha. Sobre a égide de Camilo Peçanha. Eu agora vou só referir quatro excertos desse livro. Portanto, aqui é mesmo do primeiro tempo de Macau, e ela descreve as ruas de Macau, descreve as ruas e descreve as pessoas com que se cruza. Gente que passa por nós sem quase nos enxergar, os chineses. Isto é a primeira impressão, não é? Estreitos igualmente os olhos deles, como quem visse para dentro. Que Macau, afinal, os chineses, as suas falas, as suas feições, os seus vícios de viver. E os portugueses? O que é aqui os portugueses? Uns estranhos, uns intrusos. Portanto, é interessante esta referência aos olhos dos chineses. Duarte Braga sublinha outro passo em que ela também fala, digamos, da impenetrabilidade do olhar e do rosto dos chineses. Portanto, toma isto como um recuperar daquela noção muito europeia, orientalista, não é? Da impenetrabilidade e da incapacidade que nós temos de conhecer os chineses. Eles não se dão a conhecer, nós não podemos conhecê-los. Agostina Bessa Luís, no seu romance A Quinta Essência, refere não sei quantas vezes os olhos dos chineses como frinchas. Todos os chineses são sempre, não é uma... Eu sei que não é politicamente correto, não seria agora, digamos, saudada, não é? Mas é interessante, ela repete isto não sei quantas vezes, todos os chineses têm olhos como frinchas, e ela sublinha, insiste nisto. Portanto, é um dado estrutural, não é? Portanto, por um lado podemos ter esta visão um bocado orientalista do estranhamento absoluto, da impenetrabilidade, não é? Por outro lado, parece-me que é uma primeira impressão, o primeiro embate, ainda sob o impacto, talvez, de todas essas noções, a noção de que será muito difícil conhecer, ou é impossível conhecer. Isto vai alterar-se, e os contos da Maria Undina provam que ela alterou esta perspectiva. Ela consegue conhecer este mundo, consegue entrar dentro deste mundo e dar-nos as vozes de algumas das personagens que lá se movem. Não é? Portanto, ela consegue adentrar-se no universo chinês e consegue instalar-se narrativamente dentro desse universo. Como? Através de um princípio que só pode ser de identificação. Há um ponto em que ela também vai dizer: tudo nesta terra me impressiona muito, não é? E depois diz: tudo me impressiona demais. Agora, a citação, esta outra citação: Macau é sempre muito referida. Macau é uma vilazinha de presépio, terra de mágoa, de sono, de poesia. Não é? Há outro passo que eu queria aqui ler, que é referido por Duarte Braga, para mostrar a noção de que ela ainda estaria talvez presa, quando chega, ainda estaria presa àquela visão europeísta, orientalista de Macau. Ela ainda muito presa a uma retórica ligada à nossa noção, digamos, providencialista no nosso império colonial e da nossa presença além mares. Ela diz, em Macau a alma conservou-se. Daí o orgulho que todo o português deve sentir deste pequeno rincão lusitano no Extremo Oriente,
não apenas pela presença da sua pátria nos confins da Ásia, mas porque no mundo infinitamente velho e pervertido, Macau representa, depois de Hong Kong, um delicioso absurdo, como quando se é menino na quinta da avó e se troca gostosamente o prato mais requintado pela sopa dos jornaleiros. É preciso dizer que eu aqui discordo um pouco da leitura que Duarte Braga faz disto, porque ela escreve isto depois de ter passado por Hong Kong, e o que está em causa não é, digamos, a exaltação da pátria, da presença portuguesa. O que está em causa é um contraste entre aquilo que ela viu em Hong Kong. Em Hong Kong, os refugiados não podiam entrar, e o contraste que vai encontrar depois em Macau. Em Macau, todos os refugiados podiam entrar. É isso que ela exalta, não é propriamente o orgulho português por termos feito cá alguma coisa extraordinária. Estou quase a acabar. Queria só agora referir aqui mais um ponto. Portanto, há um texto que se chama Porto Interior, não é? Porto Interior. E o que eu vos proponho para terminar é colocarmos lado a lado a crónica, que é sobre o Porto Interior, que se chama Porto Interior, portanto, que está neste livrinho de crónicas, e depois um conto de A China Fica ao Lado. Este Porto Interior, este conto Ponto Interior, portanto, ela tinham-lhe dito para ela ir visitar o Porto Interior. O Porto Interior significa a cidade flutuante. Portanto, aquela população que vive embarcada durante um certo tempo, nem sequer podiam vir à terra, não eram autorizados a vir à terra, tinham que viver permanentemente embarcados, não é? No mar. Portanto, ela atrasa, adia a saída, e depois, quando vai, evidentemente, é um choque muito grande. E ela escreve isto: de regresso a casa ia sopesando a minha decepção. Eu que viera a Macau, movida pelo sonho do Extremo Oriente, preparada para a superioridade de uma civilização multimilenária. E depois, no final, a tarde ia caindo, cada vez mais nebuloso, o céu de Macau condizia com os cascos carcomidos e os mastros nus da cidade flutuante. A tal população que vive embarcada no Porto Interior. Condizia com esse caos onde os filhos bastardos do Celeste Império se obstinavam em existir. E recordei a frase dessa de Queiroz: os anos passam e com os anos, a não ser a China, tudo na Terra passa. Portanto, é evidente que esta recuperação dessa de Queiroz lembra aquele preconceito orientalista, a China como, digamos, aquele espaço, aquele tempo imóvel, não é? Absolutamente diferente de nós, paralisado no tempo, mas, por outro lado, também temos que pensar que o que a move não é confrontar, digamos, como é que eu ia dizer, os defeitos, as falhas da civilização chinesa. O que está em causa é confrontar a ideia literária que ela tinha da tal civilização multimilenária com depois uma parcela que essa realidade lhe oferece. E o que é que a move não é, digamos, o respeito, a noção de que na Europa somos melhores, não, na Europa somos superiores. O que a move é esta noção de que há seres humanos que vivem desta maneira, os filhos bastardos do Celeste Império. Portanto, temos que matizar um pouco aquelas certas noções que às vezes são referidas a propósito de Maria Ondina. O conto que eu vos proponho para confrontarmos com esta noção do Porto Interior, este é o conto que se chama Fong Song, e, portanto, é deste livro A China Fica ao Lado. E o que é que temos? Portanto, temos uma senhora que tem quase 100 anos, imagina-se que tem quase 100 anos, sabemos o seu nome, é a terceira filha e depois sabemos o seu nome, portanto, está moribunda, está em agonia, e a família está a despedir-se dela. Ela vive, portanto, é um desses seres que vive um elemento dessa população da cidade flutuante, vive numa embarcação com 6 pessoas, um cão e um gato, e a pessoa que está mais próximo dela na família é o seu neto, um pescador que nunca saía para a pesca sem lhe pedir a sua bênção. E, portanto, é essa figura sagrada, não é, que se vai despedir da família. 2 minutos só, 2 segundos. O que é que acontece? É muito rápido, vou ser muito rápida. Então, o que é que acontece? No momento, portanto, ela fica sozinha com o neto no barco, e ela diz, o narrador cola-se à perspectiva do neto,
Nós vemos aquilo que ele vê, ouvimos aquilo que ele ouve, ouvimos o delírio da senhora, porque ele está a ouvir o delírio da avó. Mesmo para a avó, ela é uma pessoa misteriosa, como todas as mulheres da Ondina, à imagem dela própria, não é? É uma personagem misteriosa, não é? Eles imaginam, eles sabem que ela terá sido de uma família nobre, porque ela tem os pés enfaixados, mas não sabem nada de concreto da vida dela. O que é curioso, diz o narrador, o que é curioso é que tinha sido anunciado para aquela noite em que ela vai morrer um tufão de uma força extraordinária. Vem o tufão e o que é que acontece? Portanto, no momento em que, portanto, cai um raio, o que é que acontece? A senhora pergunta, quando chegamos? Portanto, ela já iniciou o seu percurso para o mundo do além e depois houve então um estremeção, como se o cosmos se desmoronasse e separaram-se. O pescador havia de dizer mais tarde que fora o próprio ar quem lhe arrancara a avó dos braços. Não é? O que é que acontece? O corpo dela nunca é recuperado. O corpo da centenária nunca o rio devolveu, nem o seu nome tampouco constou das vítimas do tufão. Mas o neto que a vira transfigurar-se acreditava secretamente que Fong Song, o ente fantástico que das entranhas da terra governava os elementos, a levara calma e contente na exaltação da noite para o reino dos justos, talvez, quem sabe, bem recomendado ao Eterno pelas cerimónias do bonzo e pelas rezas da freira que tinham visitado o barco. Portanto, este conto parece-me exemplar, não é? Para se perceber o mundo que nos é oferecido pela Maria Ondina Braga. Este Macau já não existe também temos noção, estes textos são preciosos, porque isto já não existe, é um mundo que já não existe. Nem sequer em filme, no outro dia estava a ouvir Maria do Carmo Pissarra a falar sobre os filmes, já temos muito poucos mesmo registros em filme desse mundo que está aqui intacto nas linhas da Maria Ondina Braga. Muito obrigada e peço desculpa. Obrigado, Vera. Vamos então agora convidar a juntar-se a esta sessão a professora Isabel Cristina Mateus, investigadora ligada à Universidade do Minho e uma das coordenadoras da reedição da obra de Maria Ondina Braga. Boa tarde, aí assim, julgo que ainda bom dia, talvez. E eu começava por lembrar que os livros de Maria Ondina estão esgotados já há alguns anos, portanto saúda-se esta reedição de toda a sua obra. No entanto, o facto de ter sido necessário, aparentemente, esperar-se pelo centenário para que essa reedição acontecesse, é de alguma forma um sinal de que se trata de uma escritora que estava esquecida e eventualmente esquecida de uma forma muito injusta. Muito boa tarde a todos desse lado do mundo, aqui de facto ainda é de manhã. Eu quero, antes de mais, felicitar a organização do Festival Literário de Macau por fazer da literatura e dos autores uma ponte entre continentes e agradecer muito especialmente o convite que me dirigiram para participar à distância neste evento. Quero dizer, ou começar por dizer o seguinte, quanto à reedição, neste caso à edição da obra completa da Maria Ondina Braga. Por coincidência, ela veio a acontecer no ano do centenário, mas ela, na verdade, estava prevista ter começado muito mais cedo. O primeiro volume deveria ter saído 2 anos antes, portanto, em 2020. O que impediu que tal acontecesse foi a pandemia que, entretanto, surgiu e nos alterou um bocadinho os planos. Por acaso, veio a coincidir com o centenário e, por esse lado, acho que foi uma coincidência feliz. E a edição desta obra completa, que vai contar com 7 volumes, e dos quais saiu já o primeiro sobre autobiografias ficcionais, que reúne a Estátua de Sal, reúne Vidas Vencidas e também a Passagem do Cabo, que é o título que conhece a reedição e a revisão profunda do primeiro livro da Maria Ondina, editado em 65, já foi aqui evocado, o Eu Vim para Ver a Terra, e esperamos agora que saia já o segundo volume na data do seu aniversário, em 13 de janeiro, próximo 13 de janeiro de 2023, e esse segundo volume será dedicado às biografias das mulheres escritoras que ela deixou publicado,
pela Bertrand, e também um volume de biografias inéditas a que ela deu o título de Retratos com Sombra, e que vai contar com uma série de outras autoras, Ana Plácido, Anaïs Nin, Carson McCullers, Jorge Eliot, Maria Archer, Rosalia de Castro e também uma escritora japonesa, Sei Shonagan, com mais de 10 séculos, e que foi a dama de honor da imperatriz Sadako, e já agora também a biografia de Violette Leduc, sobre quem Maria Ondina teve, enfim, algumas dificuldades de pesquisa. Havia muito pouco escrito sobre esta autora, e já agora, a título de curiosidade, digo que ela chegou a endereçar uma carta a Simone de Beauvoir, pedindo que lhe desse, se fosse possível, alguma indicação sobre esta Violette Leduc, uma vez que Simone se tinha interessado muito não só pelo perfil de Violette, como também por trazer, digamos assim, o seu nome para o meio literário francês. E, efetivamente, temos hoje no espólio de Maria Ondina, que está confiado à Universidade do Minho e, em especial, ao Museu Nogueira da Silva, onde existe um espaço que pode ser visitado por todos aqueles que se interessam pela obra da escritora, o espaço Maria Ondina Braga. Temos nesse espaço a carta-resposta de Simone de Beauvoir, dando um contacto de alguém que ela considerava que iria poder ajudar a Maria Ondina nas suas pesquisas para a escrita desta biografia. Portanto, este segundo volume da imprensa nacional vai contar com este conjunto de inéditos deixados já completos pela Maria Ondina, mas vai também contar com alguns textos sobre escrita feminina, que é um tema que interessa, mas, evidentemente, a escrita feminina, a condição feminina de um modo geral, um certo mistério relacionado com as mulheres, e que a professora Vera Borges acabou de salientar, e muito bem, muito embora eu esteja absolutamente de acordo de que a escrita da Maria Ondina não se confina de modo nenhum apenas a esta temática feminina. Ela vai bastante mais longe, até porque encontramos também na sua escrita um certo fascínio pelo fantástico. Por exemplo, a temática do fantástico. Ela aparece, aliás, em várias antologias europeias sobre o fantástico, ao lado de grandes escritores neste domínio. E é uma escrita também que tem um forte registro autobiográfico, autoficcional. É uma escrita que tem, para além disso, também uma forte carga etnográfica, antropológica e, sobretudo, eu diria, uma atenção pioneira àquilo que é a multiculturalidade ou a interculturalidade que esta escrita sempre põe em cena por diversas formas. Porque há um lado na escrita da Maria Ondina que eu penso que é absolutamente diferenciador, é esse olhar da Maria Ondina, que é, como escritora, um olhar de dentro e não de fora, um olhar que não é orientalista no sentido de a europeia que olha de fora essa cultura, mas é de alguém absolutamente aberto à compreensão e que permanentemente coloca na sua escrita não uma sobreposição, não uma hierarquização, mas uma permanente coexistência de espaços e de tempos, porque aquilo que ela faz muitíssimo bem na sua escrita é correlacionar, é fazer coexistir diferentes culturas, diferentes gestos, diferentes vozes, como forma de ela própria se procurar enquanto identidade autoral. Isso parece-me que é, de facto, uma das marcas mais diferenciadoras da sua escrita. E daí que ela seja
uma escritora, eu diria talvez a escritora mais multicultural, mais cosmopolita da literatura portuguesa do século XX, pelo menos até à entrada de Portugal na União Europeia e ao aparecimento, enfim, ou pelo menos a uma certa massificação das viagens low cost. É notável o percurso da Maria Ondina para uma mulher que viveu no antigo regime, uma boa parte, quando começou pelo menos a viajar, ali no final dos anos 50 e sobretudo na década de 60, numa altura em que era muito difícil às mulheres saírem do país, num regime como o que existia em Portugal, no tempo do Estado Novo. Portanto, uma mulher que parte à aventura, de certa maneira, num desejo de se testar a si própria, mas também de conhecer o outro, conhecer o mundo, e assim vai acumulando uma série de experiências que passam não só pela experiência de imigrante que vai trabalhar, seja no Reino Unido, em Inglaterra em especial, seja em França, onde estará pouco tempo e onde trabalha também como au pair, depois para Luanda, para Goa, como já foi aqui referido no seu percurso. Mas este percurso não fica apenas pela experiência de imigrante, porque ele é curioso também porque acumula várias outras vivências, a de viajante e a de turista. Nós já assistimos aqui muito bem a um percurso biográfico da Maria Ondina pelos lugares onde ela sobretudo permaneceu e trabalhou, mas se analisarmos o percurso desta autora pelo mundo, ficamos de facto surpreendidos pelo espaço percorrido, porque efetivamente é uma escritora nómada, em permanente deslocação, e eu diria que o seu percurso de vida quase se confunde com o mapa do mundo. Ela, aliás, refere esse aspecto em Vidas Vencidas, quando olha simbolicamente para o teto da casa onde nasceu, na casa da Avenida Central, e no teto dessa casa existe em cada um dos cantos uma escultura em gesso, uma escultura feminina que representa os 4 continentes. Ela diz que só não está a Oceania e de facto foi o lugar, o continente que não chegou a visitar. Mas se depois acompanharmos o seu percurso, se virmos notas que ela deixou escritas, inéditas, blocos de apontamento, toda uma série de material associado à escrita, se confrontarmos com os passaportes, por exemplo, percebemos que ela esteve em muitos outros lugares. Esteve em Singapura, esteve no Sri Lanka, esteve na Guiné-Bissau, esteve em Moçambique, esteve no Senegal, esteve do outro lado do Atlântico, esteve no Brasil, fez aliás uma visita de mais de um mês a várias cidades do Brasil. Ela foi a bordo de um cruzeiro, o Cruzeiro da Amizade, num navio Infante Dom Henrique, e desse cruzeiro nos deixou também um relato diário, uma espécie de diário de bordo que está inédito e cruzado com cartas que endereçou a amigos, muito especialmente ao professor Jacinto Prado Coelho. E é muito curioso, portanto, reconstituir todo esse périplo. Digamos, esse material fará parte de um dos últimos volumes da edição e, portanto, volto à edição. Para além dos 2 volumes que já referi, irá contar com 2 outros volumes para uma forma, digamos, breve, o conto e a crónica que ela cultiva, um outro volume para romance
e, finalmente, um volume dedicado a material disperso, como este diário de bordo que acabei de referir, ou correspondência diária. O óleo de um escritor de textos inéditos é o sonho de qualquer investigador, é o sonho de qualquer editor. Desses textos que foram encontrados agora e que estão por publicar, há mais algum que queira destacar, enfim, relativamente a um dos próximos livros que venham a ser publicados? Relativamente, por exemplo, a crónicas, há crónicas inéditas, há crónicas que não foram recolhidas em volume, mas foram publicadas em jornais, no Diário de Notícias, por exemplo, ou no Diário de Lisboa, e isso dá-nos, em alguns momentos, uma outra percepção também da escritora, mas sobretudo estes diários de bordo, estas notas de viagem que ela deixa, por exemplo, uma viagem à Itália, tudo isso nos deixa, é um material muito interessante porque nos ajuda a conhecer a escritora nos seus múltiplos aspectos, nas suas diferentes vivências, porque aquelas que porventura mais a marcaram foram, sem dúvida, aquelas em que ela permaneceu algum tempo nessas geografias, e muito especialmente o caso do Oriente e de Macau e da China, que são de facto espaços absolutamente determinantes para Maria Undina e marcantes para a sua escrita. Eu diria que essa é, digamos, a marca diferenciadora, e que o professor José Carlos Seabra Pereira, que já foi aqui citado, refere muito bem nessa obra do Delta Literário de Macau, não é? Porque se há marca diferenciadora na escrita de Maria Undina, é o timbre inconfundível que lhe dá a sua passagem pela China e por Macau, e que ela permanentemente confronta com outros espaços, nomeadamente com o seu espaço de origem, Portugal, e em especial com Braga, que é talvez uma espécie de bússola a partir do qual ela se vai sempre confrontando e com outras latitudes, com outras geografias, com outras culturas, com outras formas de estar e de ver o mundo. Como a professora Vera Borges há pouco referiu, celebra-se agora o centenário de nascimento de Maria Undina, mas muitas das biografias continuam a indicar o ano do seu nascimento de 1932. Isso é ainda a razão de roubar esses 10 anos à sua idade, é ainda, enfim, um motivo de especulação, ou há neste momento já alguma certeza sobre o que levou a Maria Undina a fazer isso, a tomar essa decisão de se rejuvenescer um pouco? Ora bem, esse é um assunto muito, muito interessante e que já tem feito correr muita tinta e muita discussão, mas a verdade é que eu penso que existe neste momento algum material para podermos perceber as razões que levaram a Maria Undina a esse gesto de alterar a sua data de nascimento. Atenção, porque eu acho que essa data de nascimento não se trata propriamente de fazer aqui uma espécie de lifting cosmético para tirar 10 anos de idade e ficar mais jovem. Isso seria uma leitura muito superficial daquilo que foi o seu desejo. A Maria Undina manifestou à família o seu desejo de que essa opção que foi a sua, e mais do que uma opção, essa criação que foi a sua, fosse preservada e depois da sua morte. E a família tem correspondido inteiramente a esse desejo até ao momento do centenário, em que fez, ou tornou pública, uma nota que permitiu a realização do centenário. Sem essa nota não teria sido possível comemorarmos o centenário de Maria Undina Braga. Ora, sobre esse assunto havia muito a dizer. Foi, aliás, o motivo que mais chamou a atenção dos jornais da imprensa em Portugal, foi a suposta falsificação da data,
ou o rejuvenescimento da autora. A verdade é que estamos perante um processo de construção autoral tão invulgar nas letras portuguesas, mas não menos importante do que um processo de construção autoral como o que encontramos, por exemplo, com Fernando Pessoa e os seus heterónimos, não é? Ou outros escritores quando optam por um pseudónimo. A Maria Ondina decidiu alterar a sua data de nascimento por várias razões. De algum modo, essas razões já ficaram explicadas na nota que eu e o meu colega editor, professor Cândido Oliveira Martins, acrescentámos ao primeiro volume desta obra completa. No pós-fácil há algum esclarecimento sobre esta questão da data. Brevemente, o que eu posso dizer é que a Maria Ondina nasceu para a escrita 10 anos depois da sua data biológica, digamos, de nascimento. E esse aspecto é referido por ela em vários dos seus textos. Estou a pensar, por exemplo, em Vidas Vencidas. Logo no primeiro capítulo, ela refere, isto é, a voz narrativa aparece com aqui no Minho chama-se a esse objeto a que me estou a querer referir, a rosa de Jericó, que é uma planta que tradicionalmente era usada no momento do parto. É uma planta seca do deserto, que quando colocada sob um prato de água tem a capacidade de revertecer, não é? E de abrir. No momento em que a Maria Ondina nasce, e ela conta isso em Vidas Vencidas, curiosamente, a rosa de Jericó não abre. E quando Vidas Vencidas abre, o primeiro capítulo, nós encontramos uma voz narrativa, uma voz feminina, que está a dar-nos conta do falecimento do pai. O pai morre 10 anos depois, ela tem 10 anos de idade apenas quando o pai falece. E nesse momento doloroso, de perda profunda para a autora, ela encontra numa das gavetas a rosa de Jericó que não abriu no dia do seu nascimento. E é nesse momento em que ela pega na rosa de Jericó, a segura na mão, e nós, leitores, assistimos a uma espécie de parto simbólico, não é? Em que ela nasce num momento em que vida e morte coincidem. E essa coincidência de vida e morte é, aliás, uma das marcas da sua escrita. Portanto, há um gesto, digamos, simbólico, literário, este que tem a ver com o seu nascimento no dia da morte do pai, o dia em que ela descobre em si, portanto, essa vontade de escrita, essa pulsão de escrita que a irá marcar, mas irá também, naturalmente, este desejo de construção autoral manifestar-se por outras vias. O que nós encontramos no espólio de Maria Ondina Braga, para além daquilo que são, ou que foram as entrevistas aos representantes da escritora, à família, são inúmeros documentos, manuscritos ou dactiloscritos, nomeadamente entradas, verbetes para enciclopédias ou para dicionários, para lugares, portanto, institucionais, em que a escritora queria fazer, digamos, legitimar essa data como a data de nascimento. E é isso que encontramos para a editora Verbo. Aliás, quando saiu a enciclopédia Verbo, foi bastante usada ali nos anos 70, 80, a Maria Ondina consegue que a sua data de nascimento seja efetivamente a de 1932. E até sabemos de que forma ela conseguiu alterar essa data
de forma a fazê-la passar, digamos, na enciclopédia luso-brasileira. E depois encontramos isso em relação a outros dicionários ou outras histórias da literatura. Estou a pensar no caso da história da literatura do João José Cochofel, de que, aliás, sairá apenas um volume, mas a entrada correspondente à Maria Ondina, que ela própria escreveu, nós temos o dactiloscrito, em que ela registra claramente a data de 1932. Isso é um processo, enfim, que exigiria muito mais explicações do que estas que poderei dar aqui, mas o que quero dizer é que há muitos documentos que confirmam que há uma intencionalidade literária por parte da Maria Ondina, que ela aparece justificada nestes documentos que fazem parte do seu espólio, mas que ela também está escrita, digamos, nos livros que nos deixou, está aí patente para o leitor que a quiser ler com atenção. Mas, a título de curiosidade, vou também dizer que sairá este mês, penso que até já é capaz de ter saído, ainda não o vi, um artigo na revista Colóquio Letras, que versará justamente sobre essa questão da data, da alteração da data para Maria Ondina. E acrescento que, sendo um processo, de certa forma, invulgar na literatura portuguesa, ela não é o único caso. Nós temos, por exemplo, o caso de António Boto, que também terá feito algumas alterações na data de nascimento. O que importa depois de averiguar, caso a caso, é se há ou não intencionalidade literária, sustentabilidade literária para esse gesto, porque sem isso, de facto, não passaria de um mero artifício de rejuvenescimento, uma espécie de lifting facial, muito conveniente, mas literariamente desinteressante, diria. A verdade é que a Clarice Lispector é uma escritora que também faz sucessivas alterações à sua data de nascimento, e isso é muito curioso. E mais recentemente soubemos, com a morte da escritora Lígia Fagundes Teles, que por curiosidade foi também grande amiga da Maria Ondina Braga. Há uma correspondência abundante entre a Maria Ondina Braga e a Lígia Fagundes Teles no Brasil, e ficámos a saber também que a Lígia Fagundes Teles também fez essa alteração na data. Menos tempo, é certo, creio que a diferença é cerca de 5 anos, e começa-se agora a discutir no Brasil as razões pela qual a Lígia terá feito essa alteração. Não deixa de ser curioso, porque ambas foram bastante amigas, e portanto há de facto aqui um processo de criação literária e sobretudo de afirmação de uma identidade de autora que tem que se ter em conta quando falamos nesta questão da data. Não sei se ficou claro. Sim. Professora Isabel, tem sido um imenso prazer estar a ouvi-lo, e é um privilégio estar a ouvi-lo. E eu tinha só uma pergunta a fazer-lhe. A Maria Ondina recebeu uma série de prémios, foi lida por grandes nomes, grandes intelectuais do tempo dela, foi lida e criticada, quer dizer, criticada no sentido, escreveram sobre ela, não é? Portanto, apresentaram a obra dela, prezavam a obra dela, e tem uma série de relações com escritores também de grande nomeada. A minha pergunta é, ela achou-se lida, ela achou-se compreendida, ela achou-se reconhecida, ela estava pacificada com a recepção que a sua obra teve, ou morreu insatisfeita com alguma coisa? Bom, essa é uma pergunta importante. Eu penso que a Maria Ondina, infelizmente, faleceu com a sensação de que a sua obra não tinha sido verdadeiramente reconhecida, e morreu, posso dizê-lo, com esse desgosto. Contudo, eu tenho de dizer que
vários autores salientaram a importância da sua escrita. Eu penso é que não houve distanciamento suficiente, e também o facto de ela não ter um perfil muito discreto, não entrar muito em certos meios literários, fez com que ela ficasse um pouco esquecida. Creio que houve vários fatores que influenciaram isso, não apenas o seu temperamento discreto, se calhar nem esse terá sido o dado principal, mas o facto de ter, e cito a própria Maria Ondina, ter entrado no mundo das letras pela porta errada. E quando ela refere o ter entrado pela porta errada, numa entrevista, refere-se ao facto de ter sido publicada inicialmente aquela edição de 65 de Eu Vim para Ver a Terra, com a agência do Ultramar, e depois o facto de ter ganho o prémio de revelação da ficção em 1966, com A China Fica ao Lado. E isso criou, enfim, alguns, diria, anticorpos à recepção da sua obra, e ela tem a noção disso. Depois, por outro lado, aquela ligação também com a escrita feminina a tenha colocado, tenha reduzido, digamos assim, a capacidade de amplitude de recepção da sua obra. Quanto a este prémio de revelação da ficção que ela vence com A China Fica ao Lado em 66, que virá apenas a ser publicada mais tarde, em 1968, eu devo dizer que desse júri fez parte Agostina Bessa Luís, que desconhecia por completo a escritora e que fica absolutamente encantada com o livro. E evidentemente vai defender o livro perante o júri, dizendo que está ali um talento invulgar, e não hesita em considerar a obra um prodígio. A expressão é da própria Agostina, e temos o registro dessa afirmação. E a partir daí o que nós sabemos é que se estabelece uma relação de amizade entre a Agostina Bessa Luís, por exemplo, cujo centenário celebramos também ainda este ano, e a própria Maria Ondina Braga. Tanto que a Maria Ondina Braga envia-lhe o exemplar em 68, na altura da primeira publicação, e pedindo-lhe porque fez algumas alterações e alguns acrescentos, e pede-lhe, portanto, a Agostina que leia. E a Agostina lê o livro de contos novamente, escreve-lhe uma carta e diz mais ou menos isto, que eu cito de cor. Li com renovado prazer o seu livro de contos. É verdadeiramente uma escritora, e põe um ponto de exclamação. E não uma das informadoras de achaques de sensibilidade como outros e outras são. Só desejaria que pudesse escrever mais. A Agostina Bessa Luís, que não é propriamente pródiga em elogios, escreverá ainda noutras cartas outros comentários muito, muito apreciativos da Maria Ondina Braga, e vai inclusivamente desafiá-la a que escreva um romance, a que escreva muito mais, porque ela tem vivências do mundo, tem experiências e histórias e personagens que cheguem para poder contar muitas histórias e para escrever muitos romances. Portanto, efetivamente, a Agostina, entre outras, reconheceram o talento de Maria Ondina Braga. Eu penso que ela foi mais reconhecida no estrangeiro do que propriamente em Portugal. Em Portugal começa-se agora, por razões que têm a ver com
as viagens e que tem a ver com este mundo global em que vivemos, a reconhecer-lhe esse talento, mas demora, ou demorou mais no país, o que também não é, digamos, surpreendente, porque em Portugal temos às vezes esta dificuldade em reconhecer a qualidade dos nossos, e só quando vêm com o selo de autenticidade lá de fora é que finalmente os acolhemos como devem ser. A Maria Ondina Braga tem sido muito estudada lá fora, tem sido estudada na Inglaterra, por exemplo, em Oxford, em especial, tem sido estudada em França, na Sorbonne, ainda no passado mês de outubro houve uma aula sobre a escritora na Universidade da Sorbonne, em Paris. Acaba de sair, há pouco menos de um mês, uma tradução para italiano da minha colega Daniela Graziani, peço desculpa, pela Universidade de Florença, portanto, uma nova edição da China Ficolab. E isto para dar apenas alguns exemplos do interesse que continua a existir sobre esta escrita e sobre esta escritora internacionalmente. E isso é um motivo de grande satisfação para nós. Professora Isabel Cristina Mateus, muito obrigado pelo seu contributo para esta sessão. Infelizmente não temos tempo para mais. Temos ainda um documentário para ver, ainda nesta sessão. O que vem os Anjos é uma ideia original do professor José Miguel Braga, que é o autor também do argumento. Num depoimento que gravou para o Festival Rota das Letras, explica a gênese do projeto e o seu desenvolvimento e conta também como se chegou a este título, O que vem os Anjos. Muito bom dia. Gostávamos, antes de mais, de agradecer este convite para podermos estar presentes no Festival Literário de Macau. Quando digo podermos estar presentes, refiro-me naturalmente ao filme que evoca, ao filme dedicado à escritora Maria Ondina Braga e se intitula O que vêem os Anjos. Muito obrigado então pelo convite, muito obrigado aos organizadores, muitas felicidades para o desenvolvimento dos vossos trabalhos, da divulgação da literatura e naturalmente que gostávamos de deixar também uma saudação a todo o público da cidade de Macau, a todos os leitores que vão participar nestas jornadas. A ideia do filme é relativamente antiga, digamos assim. As coisas terão começado no princípio da pandemia, numa altura em que um grupo de atores, jovens atores profissionais que integram a Mala de Arte, e outros atores de um grupo chamado PIF, que, não sendo profissional, se dedica à investigação do trabalho de ator, e ainda outros convidados. Quando esse grupo se reuniu para inventar uma sequência fílmica dedicada ao poeta Sebastião Alba. E nessa altura, realmente, esse trabalho correu bastante bem. Responsáveis da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Braga, nomeadamente a doutora Silvia Faria, deixou no ar a sugestão de podemos vir a realizar um objeto fílmico, um filme documentário dedicado à escritora Maria Ondina Braga, uma vez que se aproximavam as comemorações dos 100 anos do seu nascimento. Foi nessa altura que o filme começou a ser pensado. Como passava pela cabeça, então? Chá. Maria Ondina tomava chá o tempo todo. De modo que essa imagem de um bolo a deixar cair um fio de chá numa chávena poderia estar presente no filme, quem sabe dar início
à sequência, mas também aquelas imagens fortes e muito presentes na obra, nomeadamente em Estátua de Sal, imagens que fazem parte da memória e do imaginário reconstruído de Maria Ondina, imagens do centro da cidade, as tílias, os sinos dos congregados, e uma casa azul muito especial que ela vislumbrava da sua janela e que se situava do lado da Igreja dos Congregados, uma casa azul, onde as últimas janelas estariam sempre fechadas. E Maria Ondina imaginava que essa casa era habitada pelos anjos. Foi a partir desta ideia de uma casa habitada pelos anjos que surgiu o título do filme. Se bem me lembro, o Tiago gostou muito da ideia e concretizou a ideia na frase o que vem nos anjos. Outras ideias me animavam, enfim, a vontade e a imaginação desde o princípio. Parecia-me que devíamos ter um barco em cena, um três tábuas, um sampan. A referência ao barco, eu até poderia ler uma passagem de um documento que acompanhou a exposição do barco quando da estreia, digamos assim, pública do filme. O barco navega como um ilustre objeto cenográfico que integra a linguagem poética e a composição narrativa do objeto fílmico. O sampan é transportado ao longo do filme por mulheres, uma presença essencial e constante na obra da escritora. Imagem de força, tenacidade e coragem. O olhar de Maria Ondina foi também o olhar de muitas outras mulheres. Gente que conheceu ou observou, histórias que ouviu contar, mas também água inicial, mar limpo e profundo, por onde tomaram sentido ventos, marés e a vida, quantas vezes desassossegada, difícil, exigente. Viajar até ao limite do conhecimento por muito pouco ou quase nada. Três tábuas, frágil lenho, espaço onde convivem a frugalidade e a multidão de espaços, o lugar das refeições, do descanso, das visitas. Sampan é também o lugar simbólico, a arca, a memória de objetos, a renovação pela água e a revelação que os ventos transportam na viagem, esclarecendo o ser. Pensámos também desde o início que o sampan deveria ser transportado ao longo do filme. Deveria aparecer na montanha, levado por mulheres, e no final do filme fixar-se na areia, junto ao mar. O barco e todas aquelas mulheres que o carregaram. Diria que uma outra ideia, força do filme, teria a ver com o mostrar a produção, o fazer, a maneira como se faz, as oficinas, a chegada dos atores, alguns aspectos da cenografia, alguns aspectos da vida íntima do filme e da sua geografia sentimental, digamos assim. Todo o filme é construído a partir, portanto, de uma leitura da obra de Maria Ondina, uma escritora em viagem iniciática, viagem que a leva a descobrir o mundo e a descobrir-se a si própria e a fazer-se como grande escritora que foi. Eu gostaria de terminar este breve testemunho realçando o imenso trabalho que foi feito em termos de produção e de realização pelo Tiago Fernandes e pelos atores, pelos jovens profissionais da Mala de Arte, porque sem esse trabalho nada seria possível. Apesar de haver ideias fortes que ajudavam a construir uma gramática fílmica, digamos assim, era necessário cozer, ligar
criar sentido nas ligações, tornar possível que a coisa, que o objeto acontecesse. Não basta ter ideias, é preciso construí-las, e às vezes uma boa ideia, uma coisa que nos passa pela cabeça, nem sempre é fazível. Esse foi também o grande trabalho do realizador, tornar o filme possível, estabelecer ligações, conexões, sentidos, inventar sequências que faziam falta para que o movimento se desse, para que o filme fluísse, para que o ritmo ganhasse cor. Foi um trabalho que nos deu a todos, a toda aquela multidão de atores, de técnicos e de colaboradores. Foi um verdadeiro prazer construir este filme, e sobretudo temos a certeza que a escritora bem o merece. Deixou ficar uma obra crepitante de sentido, de vida, de sinais, de coisas animadoras. É realmente uma obra muito viva, que felizmente está a ser reeditada, e valorizaria também muito o trabalho que nesse âmbito foi realizado pelos professores Cândido Martins e Isabel Cristina Mateus. Obrigado a todos, obrigado ao público de Macau. Gostaríamos finalmente de agradecer a todos aqueles que em Braga contribuíram para que o filme se fizesse. Desejamos a todos um bom momento, um bom filme, na companhia das imagens, dos acontecimentos fílmicos, na companhia de uma grande escritora, nascida em Braga e que também viveu em Macau. É verdade, uma escritora nascida em Braga e que de alguma forma fez também de Macau a sua terra. Assim temos então o convite do professor José Miguel Braga. O que vem os Anjos é um filme de Tiago Fernandes que vamos agora passar a ver. E numa sessão que já vai longa, nesta terceira sessão do Festival Literário de Macau, é agora a altura de falarmos com o realizador deste filme, deste belíssimo filme, o Tiago Fernandes, que assina O que Vêem os Anjos. Há pouco o professor José Miguel Braga, que também aparece no filme, dizia no seu depoimento que não basta ter ideias, é também preciso construí-las. Eu pergunto, Tiago, como foi este desafio de pegar nas ideias do professor Braga e de construir este filme? Como é que foi o processo criativo? Olá, bom dia. Não sei se nos estão a ouvir. Estamos a ouvir, sim. Desde já queria agradecer a oportunidade de levarem este filme documentário até Macau, um sítio onde faz todo o sentido este filme viajar. Não fosse a vida de Maria Ondina muito importante aí nesse espaço. Em relação à pergunta como foi cozer as ideias, já agora apresento aqui a Frederica, que foi uma das atrizes que entrou no filme e que eu tive o prazer de a convidar a estar aqui comigo. Como foi cozer as ideias do professor Braga? Para além de termos de cozer as ideias e realmente criar um fio narrativo interessante para o espectador, tínhamos também as contrapartidas de fazer um filme com um orçamento reduzido e também com as dificuldades do cinema aqui em Portugal e principalmente aqui na Zona Norte, não ter assim tantos apoios quanto isso. A verdade é que o município de Braga apoiou tanto em termos monetários como físicos, foi um apoio sem dúvida. Sem o município este filme não era possível se concretizar.
tivemos essa dificuldade e depois realmente era preciso cozer o filme de acordo com as possibilidades e com os recursos que tínhamos. Então a ideia que surge logo numa fase inicial, logo nas primeiras conversas que eu tive com o professor Zé Miguel, era realmente mostrarmos o esqueleto de uma produção cinematográfica. E a ideia era essa, mas como é que nós poderíamos relacionar essa criação com a vida de Maria Ondina Braga? E aí é que está a parte interessante e que realmente me agradou fazer desta maneira. Tínhamos que construir um produto fílmico agradável e que se construísse a partir de uma ideia narrativa em volta da amostra do esqueleto do cinema e de uma produção fílmica. Como se essa mesma construção fosse, de alguma maneira, a relação entre a vida da Maria Ondina e o filme, como se fosse a construção da viagem. Nós também aí fizemos essa construção da viagem, de como é que vamos chegar ao filme, como é que vamos construí-lo, e queríamos demonstrar isso, e de alguma forma relaciona-se também com a ideia com a minha ideia muito pessoal e como realizador, como é que eu quero demonstrar que este produto nunca vai estar acabado, assim como a obra da Maria Ondina e assim como a obra de qualquer escritor, que acho que nunca fica acabada, é uma obra sempre inacabada, porque acho que a vida é muito curta, realmente, para mentes barulhentas como era a da Maria Ondina Braga conseguirem num espaço tão curto de vida, conseguirem expor todas as suas ideias e exporem todas as suas obras. E pronto, e foi isso, realmente começámos a viagem na praia e acabámos na praia como se fosse esse um local, o local do fim, onde também não há, também é o começo, onde é o começo da viagem, o fim da viagem, mas que essa viagem acaba sempre por estar inacabada. E começámos a partir daí a construir as ideias. A verdade é que depois os depoimentos dos intervenientes, como o Luís Soares Barbosa, o escultor Ulisses, foram muito importantes para alinhavarmos a narrativa, porque realmente o filme anda debruçado nos depoimentos deles e realmente nós fomos tirando algumas partes e fomos construindo a parte do filme, a parte narrativa, sempre em volta daquilo que eles diziam. Tanto que quando construímos o filme, quando começámos a idealizar a calendarização do filme, o objetivo inicial era realmente termos primeiro os depoimentos, e só depois, a partir daí, é que começávamos a construir o produto fílmico. Por isso, acho que a ideia da narrativa, a ideia do filme, o cozer o filme, parte muito das ideias do Zé Miguel, das minhas ideias, claro, mas também dos depoimentos que fomos recolhendo, e como vocês viram no filme, o Luís Soares Barbosa tem um papel fundamental neste filme, e que realmente, depois de ouvir Ulisses e depois de ouvir o Luís Soares Barbosa, eu comecei-me a apaixonar ainda mais pela vida e pela obra de Maria Ondina Braga, porque realmente lembro-me perfeitamente do Ulisses dizer que não aparece isto no filme, mas foi quase em segredo que ele nos contou isto, não foi filmado. Ele diz-nos que Maria Ondina Braga visitou a casa dele e ele e a própria mulher apaixonaram-se por ela, que era uma pessoa onde entrasse, não precisava de falar, e as pessoas, sem dúvida, era uma pessoa muito carismática e que realmente as pessoas se apaixonavam por ela. E eu não conheci Maria Ondina Braga, mas só a estudar para fazer este filme, a estudar a obra dela, a estudar a vida dela, realmente foi uma paixão que se criou. Acho que de toda a equipa ficámos muito comovidos a fazer este trabalho, e pronto, foi um privilégio, realmente. Foi dos melhores trabalhos que eu fiz até agora. Tiago, eu devo dizer que gostei imenso do seu filme. Acho que é um filme que ganha momentum. É uma homenagem muito sentida e no final, portanto, é sugestiva, é evocativa e respeita muito o mistério da Ondina. A fronteira
há uma fronteira que nós não podemos cruzar porque não podemos saber, para além dessa. Como lhe digo, acho que o filme vai ganhando momento e no final nós já estamos completamente rendidos e estamos todos convosco naquela praia a prestar também homenagem à Ondina. E eu fazia-lhe esta pergunta: qual foi a cena que mais gostou de filmar? Gostei de várias, principalmente há muitos momentos que a personagem da Maria Ondina, que é feita pela Catarina Barbosa, há vários momentos que me cativaram, a cena do escritório, quando as paredes são levantadas, todo o filme tem pormenores muito simbólicos, há muitas simbologias, pormenores de adereços que têm sempre a ver com a vida da Maria Ondina, mas a verdade é que a parte que eu gostei mais e a parte que mais me inspirou a construir este filme foi quando as mulheres levam o barco, porque realmente representam a força da Maria Ondina Braga, representam a força da mulher, e eu por acaso tenho aqui uma coisa escrita, deem-me só aqui um segundo, que tem mesmo realmente a ver com isso, com a força da mulher e com a força da Maria Ondina Braga. Deem-me só um segundo. Ok. Um barco que é transportado pelas mulheres e que simboliza a força da mulher. Realmente foi um momento marcante para todos nós. E porquê? As mulheres que estavam no filme e que transportaram aquele barco não tinha nada de leve e era realmente um adereço pesado. Mas as mulheres fizeram aquilo. Houve vários takes, houve várias repetições e elas fizeram aquilo realmente com uma facilidade que a mim me comoveu e com uma entrega que a mim me comoveu e que realmente era isso que nós gostávamos de transparecer no filme, era a força da mulher, e isso de alguma forma caracterizava também para mim a vida de Maria Ondina Braga. Há pouco o Tiago referiu o facto do filme ter tido um orçamento relativamente baixo. Isso, enfim, é um problema do cinema português em geral. Eu perguntava-lhe se isso se refletiu na própria estrutura do documentário, muito pouco convencional, mas que ajuda um pouco a suprir esse tipo de dificuldades, julgo eu. Houve opções difíceis que foi preciso tomar, ideias que estavam na sua mente e que eventualmente já em projeto e que teve que abandonar justamente pela falta de recursos? A verdade é que numa fase de pré-produção nós éramos pouquíssimos, era eu, o professor Zé Miguel e a minha equipa que costuma trabalhar na companhia da Mala d'Arte, que era a Catarina Barbosa, que é uma das atrizes principais que também trabalhou como diretora de produção, o Rafael Costa e a Mafalda Santos. Éramos uma equipa muito reduzida, mas a verdade é que não houve nenhum momento que nós dessemos um passo atrás porque não tínhamos possibilidade de fazer algum tipo de coisas. Por exemplo, o barco era um adereço que realmente era um desafio, mas eu ainda falo isto com o professor Zé Miguel, que realmente este trabalho teve alguma mão da Maria Ondina Braga, porque realmente foi um trabalho abençoado, as coisas apareciam feitas. O barco era uma coisa difícil de nós fazermos, de repente nós demos por nós a fazê-lo antes do tempo e tal e qual como nós queríamos. E acho que em relação a isso não houve nenhum passo atrás, apesar de termos um orçamento reduzido, tivemos uma dedicação muito grande para este filme, de parte de toda a equipa. E aquilo que eu queria ler há pouco, que não encontrava, acabei por encontrar, que foi uma coisa que eu escrevi enquanto estávamos na rodagem, enquanto as câmaras estavam a ser preparadas e enquanto as mulheres transportavam o barco, que é: Maria Ondina foi a mulher que não se venceu pelo mundo, a mulher que não se deixou vencer por nascer mulher. E isto foi o que eu senti quando realmente li a obra de Maria Ondina Braga e soube mais sobre a vida dela. É que realmente a Maria Ondina não se deixou vencer por nascer mulher. Foi uma mulher, naquela época, foi uma mulher que fez coisas que não era esperado, ou que realmente não era esperado por uma mulher como ela, e realmente a força da mulher foi aquilo que me mais marcou. E
com a dedicação de toda a gente, das mulheres, dos homens que participaram neste filme, a verdade é que não demos nenhum passo atrás em questões de realização, em questões de produção, porque realmente houve uma dedicação muito grande, tanto da nossa parte como de todas as entidades que nos apoiaram. Eu faria então agora uma pergunta à Frederica. À Frederica, portanto, como atriz, Frederica, o que é que foi mais difícil para si? O que é que foi mais difícil? Os textos, alguma cena em particular? Há momentos em que o realizador ou o produtor diz que corta, portanto, o que é que é mais difícil trabalhando numa produção deste tipo? Ou foi tudo fácil? Fluiu tudo muito facilmente ou houve momentos com dificuldades especiais? Para mim não foi assim uma coisa assim tão difícil em tudo. Também não foi assim uma coisa assim tão fácil. Uma coisa ser fácil é chegar lá, falar. Outra coisa ser difícil é chegar lá com todas as dificuldades, mas não foi assim tão fácil, nem assim tão difícil. Foi razoável. A Frederica tem 12 anos. 12 anos e participou no filme e realmente tinha texto, e acho que a parte mais difícil é que ela filmou no monte e estava muito vento, e foi difícil em termos técnicos, os micros e muitos takes dessa cena, mas de resto acho que ela portou-se bem. Tiago, então uma última pergunta. Essa paixão que conquistou, que criou à volta da figura de Maria Ondina, levá-lo-ia neste momento, por exemplo, pensar num projeto, uma longa-metragem, é algo que gostaria de fazer, ter a possibilidade de fazer um filme, uma longa-metragem, uma ficção em torno da obra da Maria Ondina? Sim, esse, claro que teria todo interesse. No entanto, dos interesses maiores que temos neste momento, eu e a minha equipa, e mesmo o município de Braga, é que este filme, tal e qual Maria Ondina, viaje por vários sítios, por escolas em Portugal, porque realmente é um produto que é interessante, é um produto fílmico que realmente, apesar de se focar bastante na parte da literatura de Maria Ondina, foca-se também na parte da vida dela, e realmente às vezes quando conhecemos as obras dos escritores esquecemos-nos de conhecer o escritor, e acho que este filme dá a conhecer a Maria Ondina Braga. Obviamente que se surgir uma oportunidade de fazer uma longa-metragem sobre Maria Ondina, sobre as viagens que ela fez, sobre a sua escrita, sobre a pessoa que foi e a importância que teve na cidade de Braga e noutros países e noutras cidades, seria sem dúvida o culminar disto tudo, seria sem dúvida um desafio que aceitaria de bom agrado. No entanto, acho que é importante para já o que vem os anjos viajar pelo mundo, e vocês abriram para já uma porta bem grande e levaram este filme a Macau, e ficamos muito agradecidos por isso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. De facto, o filme viajou até Macau. Pena que vocês não tenham podido vir ainda, mas um dia julgo que essa oportunidade surgirá. Queria agradecer-lhe muito, Tiago, não apenas a presença nesta sessão, mas também o facto de tão generosamente nos ter permitido projetar o filme aqui em Macau. Obrigado também à Frederica por estar aqui nesta sessão. O meu agradecimento à professora Vera Borges, aqui em Macau, na Livraria Portuguesa, a acompanhar esta sessão desde o princípio, e a todos os outros convidados desta última sessão do dia do Festival Literário de Macau, Rota das Letras. Vai voltar no próximo fim de semana, já não na Livraria Portuguesa, mas no Art Garden, o edifício onde está sediada a Associação Artística Arts for All. Teremos na altura a oportunidade de centrar atenções na obra de Virginia Woolf. Teremos também a apresentação de vários livros de autores de Macau e publicações ligadas à fotografia. Obrigado a todos e até breve.